O Card War te ensina sobre o ego quando você não sabe perder. Em Hora de Aventura. Hora de Aventura, né, cara? Hora de Aventura, desenho bom, mano. Desenho bala. Faz parte da minha infância. E, mano, basicamente eu tava no meu feed, aí eu vi esse vídeo passando, tá ligado? Eu achei interessante a ideia. Porque, porra, faz tempo que eu não vejo nada de Hora de Aventura. Faz tempo. Faz falta. Desde a última vez que eu vi o Jake se despedindo do fim, dando o toquinho. Ai, fim. Vamos reviver juntos, Finn. Estamos aliados pra sempre. Aí ele taca ali, aí eles vão pro volta e reencarnam no mundo. Mas bem, bora ver. Eu não conheço esse canal, o Universos, mas bora lá, amigo. O que ele tem pra falar sobre Hora de Aventura? Que, porra, é um dos melhores desenhos que já passaram na Cartoon, né, cara? Um dos melhores desenhos. Toda competição é, na sua essência, um ato de egoísmo. E se a vontade de vencer for apenas a faceta mais bonita do nosso desejo de subjugar o outro, de provar que somos superiores, mais inteligentes, mais dignos? Hora de Aventura, um desenho que muitos ainda veem como infantil, usou um simples jogo de cartas chamado Card Wars para dissecar essa verdade desconfortável. Diga-se de passagem, esse jogo, tipo, é canônico na Hora de Aventura, e ele tinha um jogo muito foda, onde, nossa, eu adorava aquele jogo de celular, velho. A história não começa com um grande torneio, mas com um silêncio, um desconforto. Jake, o cachorro mágico e geralmente o cara mais tranquilo do mundo, entra em casa com uma aparência desanimada. Finn percebe na hora. O motivo? Sua namorada não quer mais jogar Card Wars com ele. É louco. E a justificativa do Jake é a primeira bandeira vermelha. O primeiro sinal de que algo está muito errado aqui. Eu sempre ganho dela, daí ela não joga mais Guerra das Cartas. Preste atenção nessa frase. Ele não diz, a gente se divertia. Ele não diz, sinto falta de passar esse tempo com ela. Ele diz, eu sempre venço. A vitória dele se tornou mais importante que a companhia dela. Ele não destruiu o jogo. Ele destruiu a vontade do outro de estar ali. E o pior, ele nem percebeu. Essa é a primeira camada do egoísmo competitivo. Não é sobre o ódio ao adversário. É sobre um amor tão grande pela sensação de vencer que você se torna cego para essa experiência da pessoa sentada do outro lado da mesa. Mimo, o pequeno console de videogame, passa rolando e solta uma frase que na primeira vez que você assiste soa como uma piada. Eu não jogo esses jogos com o Jake. Isso não é uma piada. É um aviso. É uma profecia. E Finn, nosso ingênuo protagonista, está prestes a descobrir o porquê. O que transforma um jogo amigável em um campo de batalha psicológico? Jake está prestes a nos mostrar. Ele começa a preparar a mesa. E aqui, a genialidade do roteiro se mostra nos detalhes. Ele não pega apenas 2 copos de refrigerante. Ele pega um e começa um ritual bizarro. Mistura borra de café, manteiga de besouro, e o outro geleia, de boa. Kimchi, até suco de presunto. Ele rotula esse copo grotesco como perdedor, o idiota. O outro, o copo puro, é o vencedor, o cara legal. Pense nisso por um segundo. A derrota no jogo dele não é apenas uma derrota. É uma humilhação. É ser forçado a beber a materialização do fracasso. Literalmente. A vitória não é apenas uma vitória. É a prova de que você é o cara legal. Ele não está montando um jogo. Ele está montando um tribunal para seu próprio ego. E então, vem a avalanche de regras. Jake despeja um monólogo tão complexo e rápido que Finn e nós, a audiência, não entendemos quase nada. Mas no meio do caos, ele diz a frase que expõe toda a sua insegurança. Se você não souber as regras, vai perder logo. Como a Lady sempre faz. E aí você vai odiar o jogo. E aí você vai me odiar. Ele não está preocupado que o Finn não se divirta. Ele está apavorado com a ideia de que a vitória dele não seja valorizada. Ele precisa que o adversário entenda a complexidade do jogo para que, ao ser derrotado, reconheça a genialidade do mestre. Não basta vencer. O perdedor precisa saber que foi superado por alguém superior. Humilhado. Esse é o egoísmo em seu estado mais puro. Não basta vencer, tem que ter uma vitória completa. É uma performance de um homem só e o outro jogador é apenas o público. Você ainda acha que competição é sempre saudável? Porque o jogo nem começou e Jake já envenenou a mesa, a bebida e o próprio propósito de estarem ali. E então o impensável acontece. Finn, sem entender nada, joga uma carta simples. Uma carta que parece boba. O porco. Uma criatura que ignora os cavaleiros, desliza pela tempestade e começa a devorar os campos de milho do Jake. Os campos de milho que, como o próprio Jake explicou, dão energia a todo o seu exército. Com uma única jogada, o novato, o idiota em potencial, ele nem entendia nada. Desmantela completamente a estratégia do mestre. E é aqui que a máscara de cara legal do Jake começa a derreter. A diversão acaba. O tom dele muda.
Cada jogada de Finn é recebida com uma correção, uma pontada de irritação, uma tentativa de controlar o jogo de volta para o roteiro que ele tinha na cabeça. Isso é algo que todos nós já vimos. O jogador de videogame que grita com o time, o parente que fica emburrado no jogo de tabuleiro de domingo, a pessoa que, ao começar a perder, para de jogar o jogo e começa a jogar contra a pessoa. A competição saudável morreu no momento em que o povo foi flupado. Agora é uma questão de restauração de status. O ego de Jake foi ferido e ele fará qualquer coisa para curá-lo. E quando eu digo qualquer coisa, eu quero dizer qualquer coisa. Finn continua jogando, se divertindo e até mesmo aprendendo. Ele constrói uma caverna para seu porco descansar. Ele está se adaptando. Jake, por outro lado, não se adapta. Ele escala. Ele grita. Ele invoca pesadelos, palácios, e então ele joga o vulcão, uma carta que destrói tudo no tabuleiro. O exército dele, o reino de Finn, a própria lógica do jogo. É a tática da terra arrasada. Se o meu castelo de cartas está caindo, eu queimo o seu junto. É a birra nuclear. Se eu não ganho, você também não ganha. Se eu não posso ganhar com a minha estratégia inicial, então o jogo não vale a pena ser jogado com ele. É que nem relacionamento abusivo, tá ligado? Se você não vai ficar comigo, então eu também. Então, se você não vai ficar comigo, então você não vai ficar com mais ninguém. Toma. Ai, caralho. Ele prefere zerar o tabuleiro, a admitir que a jogada do porco foi genial. Mas Finn, com a calma dos justos, revive o porco. E o inevitável acontece. A torre espiritual de Finn captura a unidade mais forte de Jake. O mestre está prestes a ser derrotado pelo novato. A reação de Jake não é decepção, é pânico. Ele foge da mesa, ele começa a delirar. E quando Finn sugere uma pausa, a verdadeira face da competição egoísta se revela. Jake o agarra. Joga você! Cara, que agonia! Eu assisti tantos episódios quando eu era mais jovem que eu gravei algumas falas, tá ligado? Aqui eu consigo escutar claramente: joga você! Joga você! A face da competição egoísta se revela. Jake o agarra, o levanta no ar e com o rosto a centímetros do de Finn, não há mais amizade, não há mais diversão. Há apenas a necessidade crua, desesperada, de terminar o ritual que ele começou. De provar, a qualquer custo, que ele é o vencedor. É nesse ponto que Bimo intervém e conta a verdade a Finn. Se Jake perder, ele entra em uma depressão profunda. Seus amigos são forçados a andar em ovos ao redor de sua frágil autoestima. E a Finn é dada uma ordem terrível. Você precisa se entregar. Pense na injustiça disso. Você vai perder. Que jogou limpo, que estava se divertindo e ganhando honestamente, precisa sacrificar sua vitória para proteger os sentimentos de quem transformou o jogo em tortura. Ele precisa perder de propósito. E ele tenta. Em sua jogada final, ele ataca com o porco de uma maneira que ele mesmo chama de estúpida, sussurrando para si mesmo: por favor, perca, por favor, perca. Mas o destino é irônico. A jogada estúpida funciona. O ataque dá certo, mas deixa seus próprios campos abertos. O porco é meu! E Jake, finalmente, consegue a abertura que precisava para vencer. A vitória de Jake é feia. Ele grita, ele esfrega a vitória na cara de Finn. Ele o humilha. Ele se senta e bebe triunfante do seu copo do cara legal. A performance está completa. O ego foi satisfeito. Mas então, vem o plot twist mais silencioso e poderoso do episódio. Finn, o perdedor, o idiota, segundo as regras de Jake, pega o copo nojento, aquele com quente, presunto e manteiga de besouro, e com um sorriso calmo, ele bebe tudo, sem reclamar. Jake venceu o jogo, mas ele não conseguiu o que queria. Ele não conseguiu fazer Finn se sentir pequeno. Finn, ao aceitar a punição com tanta graça, esvaziou a vitória de Jake de todo o seu poder. Ele mostrou que os rótulos de vencedor e perdedor só têm o poder que você dá a eles. Finn perdeu Card Wars, mas ele venceu o jogo real, o da maturidade, da amizade e da inteligência emocional. Então, voltamos à minha afirmativa inicial. Toda competição é, na sua essência, um ato de egoísmo. A jornada de Jake em Card Wars parece provar isso. Ele estava disposto a sacrificar a amizade, a diversão e a sanidade por uma vitória. Mas a história não termina aí. No episódio Papai e Filha em Card Wars, vemos um Jake mais velho, consciente de seu problema. Ele luta contra seus instintos. Ele literalmente briga com uma versão de si mesmo no espelho que grita: vença a todo custo. E ele só consegue superar isso quando sua filha, Charlie, se junta a ele. Eles jogam juntos. E no final, eles não vencem o torneio. Mas não importa, porque Jake finalmente aprendeu a lição. Ele trocou a necessidade de vencer pela alegria de jogar. Ele trocou a performance egoísta pela conexão genuína. Então, talvez a afirmativa precise de um anexo.
A competição começa como um ato de egoísmo. É o nosso impulso primário. Mas a maturidade, a verdadeira vitória, está em transcender esse impulso. Está em perceber que o oponente não é um inimigo a ser humilhado, mas um parceiro necessário para a existência do próprio jogo. Exatamente. A verdadeira vitória não é beber do copo do cara legal. É ser o tipo de pessoa com quem os outros querem continuar jogando, mesmo depois que as luzes se apagam e as cartas são guardadas. É entender que o maior troféu que um jogo pode te dar é a promessa de uma próxima partida. E se você chegou até o final dessa nossa conversa, eu cheguei. Se essa análise fez você pensar, então eu peço a sua ajuda para continuar. O seu like. Esse aqui é meu like? Tome meu like. O seu comentário são o meu copo do cara legal. É um sinal de que esse tipo de mergulho mais fundo te interessa e o que me incentiva a criar mais vídeos como este. Então, comenta like, aqui embaixo. Você já teve uma experiência tipo Card Wars? Já jogou com um Jake ou num momento de honestidade percebeu que você era o Jake? Eu era o Jake, eu. Deixe seu like para fortalecer o canal e seu comentário para a gente continuar essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima. Legal, vídeo bom. Legal, eu gostei disso aqui, tá? Eu gostei. Eu vou dar... Eu tenho que... Ai, deu, pronto. Like dado. Oh, porra. Meu PC tá criando vida. Aí, porra, começou a criar vida de novo. Não! Mas enfim. Voltando pro vídeo. Pô, interessante a ideia que ele trouxe aqui, né, cara? Tipo, mostrando como... Toda competição na sua essência... Mostrando a ideia, né, por trás, tipo, o que os desenvolvedores, é a palavra certa? Os roteiristas, vamos dizer, eu acho que os roteiristas é mais adequado, quiseram passar com o episódio, né, cara? Porque, porra, o Jake é muito... o Jake nesse episódio é muito cuzão, tá ligado? Mas, tipo, mostra que, no final, mano, a vitória em si, tipo, do jogo é só, tipo... É só um jogo, tá ligado? Não é uma vitória completa, tá ligado? A vitória que seria, entre aspas, completa, é você ter, literalmente, participando do negócio, tá ligado? Seria um momento que você tá passando com a pessoa. E se você coloca outra coisa, tipo, à frente disso, tu já perdeu. Tu vai se estressar. É tipo RPG de mesa, tá ligado? Eu gosto de jogar de RPG de mesa, tipo, online. Aí, sei lá, tem um jogador que tá fazendo um saco, tá ligado? Aí o mestre tá indo, tá escralhando tudo. Aí, pô, aí dá uma merda, porque o cara, ele não quer passar um momento, tá ligado? Tipo, o cara, ele não quer jogar com as pessoas que estão ali. Ele quer ser o melhor no joguinho imaginário, velho. Isso me dá um ódio, pô. Isso me dá um ódio. Mas enfim, vídeo bom, vídeo legal, universo. Parabéns. Então, ali, One Piece não, porra. Hora de Aventura é muito bom, né, cara? Hora de Aventura é muito bom. E esse episódio é muito bom também, cara. Eu adoro esse episódio. Eu gravei algumas falas desse episódio, inclusive. Ai. Mas enfim. Ative o react, espero que tenha gostado. Deixa o like, compartilhe e tudo mais. Comenta qualquer coisa pra gerar engajamento. E falou. Deixa eu ver se é o próximo react. Fui.